Conta aqui pra Nutri, você se sente frequentemente inchado, cheio de gases, inflada, parece até que comeu uma melancia inteira? De manhã você acorda, está normal, tá tudo bem, e gradativamente ao longo do dia você vai inchando? Tenho certeza que você tá a fim de acabar com esse problema, e eu vim aqui te contar 4 motivos que isso está acontecendo, isso pode estar acontecendo, e como que você vai fazer para controlar, para se libertar desse inchaço abdominal, porque cá entre nós, né? Ninguém merece ficar com essa pancinha o dia inteiro. É óbvio que barriga inchada é diferente de barriga gorda. Se você tá com gordura abdominal, você precisa aliar uma dieta. Se você tá com gordura abdominal e também está inchada, cheia de gases, você tem que aliar uma dieta junto com essas dicas que eu vou te dar. Então acompanha comigo esse vídeo. Eu sou a nutricionista Charline Torme e estou aqui toda semana com um vídeo novo para te ajudar. De forma bem básica, por que a gente fica inchado bem embaixo na barriga? Porque aqui fica o nosso intestino. O intestino ele vai receber os alimentos, ele vai ajudar a absorver eles e vai eliminar o excedente. Quando o alimento ele não foi capaz de ser absorvido completamente, ele vai ficar parado no intestino. Com isso, no ambiente onde é quente, úmido, onde tem bactérias, tudo isso vai gerar um processo de fermentação desses alimentos. E isso gera gases, gera distensão. Então a gente precisa identificar quais que são os alimentos que a gente não tolera muito bem. E aqui eu vou te dar 4 classes de alimentos que com mais frequência causam esses malefícios. Acompanha comigo. Primeiro motivo são alimentos ricos em FODMAPs. FODMAPs são carboidratos que não são completamente digeridos, que a gente encontra em frutas, em verduras, em legumes, em cereais, em laticínios e também em alguns adoçantes. Eu vou deixar uma lista bem completa para você baixar aqui embaixo logo do vídeo, vai ter um PDF. Baixa essa lista e dá uma olhada nos alimentos. Já vai escrevendo num papelzinho quais que são os que contém na sua dieta com muita frequência, para que você identifique eles e a gente já pode partir para a segunda etapa. Como que você vai saber se esse é seu problema? Só testando. Não existe um exame de sangue que você vai lá, colhe o sangue, avalia, identifica sim, eu tenho intolerância. Não, não existe isso. A única maneira é você testando na prática. Você precisa identificar nessa lista quais os alimentos que estão na sua dieta e retirar eles. Como as consequências são cumulativas, não adianta você tirar só alguns, você vai ter que tirar todos por um período de teste e avaliar como é que você se sente. Um estudo avaliou que 75% das pessoas que tinham esses problemas com os FODMAPs, que tinham o intestino irritável, ao tirar os alimentos se sentiram muito melhor e que mais ou menos o tempo que isso demora é em torno de 1 a 8 semanas. Sendo que após 24 horas, 48 horas, as pessoas que tinham síndrome do intestino irritável e também pessoas saudáveis, que não tinham nenhum tipo de doença, mas que também tinham essa distensão, já diminuíam muito a produção de gases, bem consideravelmente, a ponto de já se sentirem menos inchadas. Como que você vai fazer na prática? Primeira coisa, imprima essa lista que está aqui embaixo no PDF, faça já uma anotação dos alimentos que você consome e que você tem que retirar da sua dieta. Deixa uma lista na sua geladeira, leva junto no mercado, porque você precisa ser bem rigoroso. Segunda coisa, elimine completamente da sua dieta por 6 semanas. Terceira coisa, tem um caderno de anotação, pode ser no seu bloco de nota do celular. Como que você está se sentindo? Eu me alimentei dessa forma, sem tal alimento e eu me senti melhor. Para que você tenha isso em mãos depois, a gente acaba esquecendo como que a gente se sentiu melhor. O quarto passo é que depois das 6 semanas você comece a reintroduzir esses alimentos. Mas é importante reintroduzir um de cada vez, devagar, iniciando pelos da lista que tem mais baixa quantidade de FODMAPs. E depois você vai para os intermediários, para os que têm uma quantidade maior. Mas na prática faz assim, ó, reintroduz um, aguarda uma semana, reintroduz outro, e assim você vai identificando se algum desses alimentos continua te dando gases, te dando uma digestão ruinzinha, daí você tira por mais um tempo. Você vai precisar ter paciência e observar bastante as reações do seu corpo, mas isso vai te trazer uma melhoria
fantástica na sua qualidade de vida. Outra coisa importante de falar é você iniciar a reintrodução com alimentos naturais. Bota uma cebola de tempero, um alho, depois você parte para as coisas industrializadas, para o pão, para o leite e derivados. No final desse processo, talvez você vai perceber que consegue tolerar muitos desses alimentos e alguns você ainda continua se sentindo mal. Esses que você se sentiu mal, retire por mais um tempo e depois você testa colocar de novo. Se quando você for colocar de novo, novamente você se sentiu mal, talvez isso não vai servir para você. Então você vai ter que aprender a conviver sem eles, não ter eles na sua dieta, e quando sem querer você consumir, você vai ter que aguentar os gases. Segundo motivo é a intolerância à lactose. Lactose, ele é um carboidrato presente nos leites e derivados. Quando a gente ingere, ele é quebrado para ser absorvido. Ele é quebrado em galactose e glicose, que são carboidratos menores que o nosso corpo consegue absorver, utilizar ele como energia. Mas para fazer essa quebra dessa lactose, é utilizado uma enzima que se chama lactase. Algumas pessoas, infelizmente, têm uma produção baixa, ou muito baixa, ou zero de lactase. E aí, quando a gente não tem essa enzima, esse carboidrato ele não consegue ser quebrado. E como ele não consegue ser quebrado, ele não consegue ser absorvido também. Então ele vai ficar intacto lá no nosso intestino. As bactérias que vivem lá no intestino vão se alimentar desse carboidrato, dessa lactose, e vão acabar gerando então um processo de fermentação, uma produção de gases, e aí vai gerar esse inchaço. Algumas pessoas têm diarreia, outras têm constipação, algumas pessoas ficam com a pele cheia de acne, ficam mais irritadas, e tudo isso pode ser consequência da intolerância à lactose. Segundo a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, a hipolactasia, que é a produção baixa de lactose, ela acomete cerca de 40% da população brasileira. A gente às vezes não sabe, não se dá conta. E essa baixa de produção, ela começa a partir dos 3 anos de idade. Diferente do FODMAPs, que não tem como a gente detectar com exames de sangue, a intolerância à lactose a gente consegue. A gente vai lá no laboratório, vai ingerir um líquido que tem a lactose e vai fazer uma dose da absorção dela. Claro, você precisa tirar um tempinho, porque esse exame ele vai durar em torno de umas 2 horas. Mas você consegue identificar exatamente o seu grau de intolerância. E além do exame, você pode também fazer um teste prático. Em casa, consome um alimento que tem lactose e observa seu corpo. Você comeu um queijo, por exemplo, um queijo mais branquinho, que tem uma quantidade maior de lactose. E não desceu muito bem, parece que fica empapado, assim, que você sente que, tô mal. Ou distendeu o abdômen, deu gases, deu diarreia, ficou constipado 2, 3 dias. Então você já vai vendo que você tem algum problema com a lactose. Você pode tirar, exclui e ver como é que você se sente. Algumas pessoas vão retirar e quando colocar de novo, vão se sentir bem. Então, segue a vida normal. Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose. Às vezes eu sonho ali que parei, e tô conseguindo digerir alguma coisa, até falo pro meu marido: Ai, amor, eu acho que voltei a produzir enzima, porque eu comi um negocinho ali e consegui digerir. Aí, pam, que um pouquinho já fico mal. Então você pode fazer o teste. Talvez você vai identificar que se você come um pedaço de queijo, você digere bem. Se você come 2, já, então você vai vendo o grau da sua intolerância, qual é a quantidade que você consegue consumir. Claro que tem alimentos que têm uma quantidade maior de lactose e outros têm menos lactose. Por exemplo, leite tem muito lactose. Iogurte já tem um pouco menos. Queijos brancos, molinhos, tem mais lactose. Queijos amarelos têm bem menos lactose, alguns nem têm lactose. Então, vai ter essa variação, você vai ter que testar na prática para ver o que vai dar certo para você. Terceiro motivo são as leguminosas. Exemplos de leguminosas: feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, são ricos em fitatos. O fitato, além dele ser um antinutriente, porque ele diminui a absorção de ferro, de zinco, de cálcio, ele também é muito difícil de ser digerido e acaba gerando então um processo de fermentação e maior produção de gases. Essas leguminosas, elas também têm um tipo de fibra bem difícil de ser digerida que se chama oligosacarídeos.
essa fibra ela vai chegar intacta lá no intestino. Vai servir de alimento para a bactéria boa. É interessante para o nosso intestino que a bactéria consiga ter esse alimento, mas ao mesmo tempo vai gerar uma formação de gases por causa dessa fermentação. Se você gosta muito do feijãozinho, da lentilha, não quer abrir mão, vou dar 2 dicas que você consegue colocar em prática que um pouco amenizar todos esses sintomas. Primeiro, deixe de remolho. E segundo, cozinhe mais que o habitual. Como é que você vai fazer na prática? Pega o feijão, coloca na panela, cobre de água e deixa 12 horas nessa água. Fechando essas 12 horas, tira a água, coloca água nova, lava bem o feijão, deixa mais 12 horas e depois você vai lavar em água corrente, né? Tira toda aquela água, lava bem os feijões e coloca água nova para você cozinhar. Cozinha um pouco mais do que normalmente você cozinharia, deixando bem mole o grão, quase desmanchando. E aí experimenta, né? Vê como é que seu corpo vai se adaptar, né? Se vai diminuir os sintomas. E o quarto motivo são as farinhas e o açúcar. As farinhas, né, o trigo principalmente, ele tem um tipo de carboidrato, um amido, que é difícil de ser digerido pelo nosso corpo. Então também gera uma fermentação, uma produção de gases. Além, claro, dele ter o glúten, que existem pessoas que têm sensibilidade ao glúten ou que são alérgicas, que aí eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo. E o açúcar, o excesso do açúcar, ele pode desregular o intestino. Ele mata a bactéria boa e aumenta as bactérias ruins. E esse desequilíbrio da microbiota intestinal também vai gerar maior fermentação, maior produção de gases. Esse vídeo tá bom demais, não é verdade? Então já aproveita e deixa seu like aqui no vídeo. E vamos para algumas dicas práticas. Primeira dica, pega um papel e anota quais que são esses alimentos dos FODMAPs, da lactose, as farinhas, o açúcar, as leguminosas, o que está presente na sua alimentação. Para você poder fazer o teste, eliminar completamente por 6 semanas e aí depois fazer as reintroduções para você conseguir detectar o que está fazendo mal. Segunda dica é você consumir chás que são mais diuréticos, que melhoram o processo de digestão, de absorção. Então coloque esses tipos de chá 3 vezes ao longo do seu dia. Chá de carqueja, de hibisco, chá verde, chá de cavalinha. Terceira dica é você fazer uma combinação de tintura de alcaçuz com anis estrelado, 50% de cada, e você consome 30 gotas. Essas tinturas elas vão ajudar na produção de ácido clorídrico no estômago, melhorando a digestão e também ajudam na eliminação dos gases. O melhor horário para você consumir é após o jantar. Se você não consegue fazer manipulada essa tintura, você pode usar os chás, tanto os chás de alcaçuz como o de anis estrelado, aquela estrelinha, né, que a gente usa assim para botar no chimarrão, é bem gostosinho. A quarta dica, que eu já falei anteriormente, é que depois das 6 semanas da eliminação de todos esses alimentos, você comece a reintroduzir devagarinho, um de cada vez, de semana a semana, observando bem o seu corpo, tendo paciência. Eu sei que às vezes é um período chatinho, que a gente está sempre no corre-corre do dia a dia, mas pensa, se você está sempre inchada, cheia de gases, se isso está te fazendo tão mal, tá atrapalhando a sua qualidade de vida, não vale a pena tirar um tempinho para resolver esse pepino de uma vez por todas? Depois disso tudo, eu tenho certeza que você vai ficar livre desses sintomas desagradáveis e vai conseguir planejar suas refeições de uma forma mais segura. E claro, né, sem aquela pancinha desagradável. Esse vídeo ficou muito bom, não é verdade? Dicas valiosas para você colocar em prática e se sentir muito melhor. Então, deixa seu like aqui no vídeo. Também se inscreve aqui no canal para você ter acesso toda semana. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal com assuntos pertinentes, com coisas que vão ajudar na sua qualidade de vida e também na sua boa forma. Um beijo da Nutri e até a próxima!